Meus amados, eu vou ler Colossenses capítulo 3. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 15. Nós estaremos aqui lendo um pouco, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestará com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, em outro tempo, andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintai uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha e misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sedes agradecidos. Amém, meus amados? Nós louvamos a Deus por essa palavra, que é a qual o Senhor colocou nos nossos corações, para que nós possamos entender um pouco. Quando a Adriana me fez o convite, e eu pedi novamente ao Senhor para que Ele nos desse uma palavra para que a gente pudesse estar meditando. E lendo esse texto, irmãos, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, pelo fato de quando ela foi escrita. O que me chama a atenção aqui, Paulo está em cárcere, está preso, e ele vai exatamente exortar os crentes, os cristãos da época, para que observassem a sua conduta, a sua forma de viver. O que me chama a atenção, primeiramente, o fato de onde ela foi escrita, da prisão. Né? Sabemos que onde Paulo estava, ele preso, né, encarcerado, local que não é muito bom, né? Principalmente quando você tem o seu direito de ir e vir obstruído, você começa a pensar várias coisas, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo, mesmo em cárcere, mesmo preso, mas ele continuava sempre escrevendo suas cartas e mostrando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E Colossos aqui não era diferente. Colossos agora estava enfrentando uma afronta que nós também hoje passamos da mesma forma.
Colossos estavam enfrentando os gnósticos, né? Eles estavam surgindo, e Paulo vai exatamente advertir, ou vai trazer novamente a eles que eles possam ter esse cuidado para que não venha a ir, como se diz, para esse sentido. E hoje que nós vemos hoje também um ataque muito grande à igreja do Senhor. A igreja é muito atacada. E o que Paulo e Epáfras estavam preocupados aqui era exatamente pelo fato de eles não correrem um risco de voltarem para a vida, né, assim, antiga, né? Voltarem para a vida, para a cultura pagã, para não poderem adorarem a outros deuses. Eu tive pesquisando um pouquinho e anotando aqui, e a igreja de Colossos ela corria esse risco pelo fato dos gnósticos estarem falando sobre, denigrindo, como se diz, a pessoa de Cristo, não falava como deveria ser. E Paulo ele vai combater exatamente isso. Então, Epáfras vai ter essa preocupação de poder estar com Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, e ele vai alertar exatamente isso. E Paulo escreve essa carta para que eles pudessem ter esse cuidado, vigiar. E quando Paulo, no capítulo 3 aqui, ele começa a exortar exatamente mostrando em quem nós temos crido. Paulo começa dizendo, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que a primeira coisa que nós temos que entender, que nós estamos vivendo também nesses últimos dias que são difíceis, dias que são onde a igreja está sendo muito atacada. Eu não sei aonde os irmãos se congregam, mas aqui a gente passa uma frieza espiritual muito grande, né? A gente vê não só nas nossas igrejas, mas nas demais igrejas também, todo mundo se reclamando, pouca gente na igreja, poucas pessoas visitando a igreja, né? O mundo em si preocupado, não só não querendo buscar o reino de Deus, mas buscando mais o material. E recentemente, numa oportunidade que eu tive na igreja, eu falei exatamente isso, que nós devemos buscar as coisas que são de cima. E Paulo ele vai exortar exatamente esse ponto para que a gente entenda que a nossa luta, ou seja, não é para buscar o material, mas buscar ao reino, o reino de Deus. É tanto que Paulo, quando ele fala, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso é foco, irmão. É ter um foco, é ter um propósito, ter um objetivo de lutar pelo reino de Deus, para saber que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu tenho que pensar, e eu fiz essa pergunta recentemente na igreja, quem tem saudade do céu? E alguns ficaram até assim perguntando, mas como assim, se nós não fomos para lá? Mas a palavra de Deus nos orienta dessa forma, é pensar, buscar, né? É ter exatamente esse alvo, esse objetivo, que é de tá almejando o céu, de poder estar nos céus. Quando Paulo fala isso aqui, ele vai mostrar que, primeiramente, para que isso aconteça, o velho homem tem que estar morto. É tanto que Paulo diz, olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, como é que eu, sendo servo do Senhor, só penso nas coisas terrenas? Hoje a gente vê, infelizmente, a gente vê isso, um evangelho que, eu até falei assim, o evangelho é muito Nutella hoje. Nós vemos aqui o evangelho que, se não propagar, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não é um evangelho, né, que vem agradar a todos. Mas nós temos que entender que reino de Deus não é isso. E o reino de Deus é poder estar na presença do Senhor, sentir aquela paz, sentir aquela tranquilidade. E Paulo ele vai mostrar algumas coisas que nós devemos fazer daqui para frente. Se nós já morremos em Cristo, então mais o velho homem ele não pode mais ter o domínio sobre a minha vida. Então ele diz, olha, buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então Paulo ele começa a dizer, olha, vocês almejem
já morreu com Cristo, então o velho homem não pode mais reinar, ele não pode mais ter domínio. Ele diz, olha, busquem as coisas que são de cima e não as que são da terra. Irmãos, e quantas vezes a gente passa uma certa dificuldade, né? A gente encontra alguma adversidade no nosso, na nossa caminhada, todos nós passamos por luta, e quantas vezes a gente, muitas vezes, vem aquele pensamento, eu não vou para a igreja, eu não vou mais servir ao Senhor, Cristo não olha mais para mim. Não, não é dessa forma. Eu tenho que agora, por mais que eu tenha enfrentado, por mais que eu passe por adversidade, mas eu vou, como diz aqui, buscar, estar almejando estar na presença do Senhor, almejando estar diante do Senhor. Então, pensar e buscar. É isso que Deus nos diz. Ser cheio, pois está ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença do Senhor, estar a cada dia mais tendo um compromisso com Ele. Sabemos que os dias são maus. E se nós não tivermos esse compromisso com o Senhor, de poder fazer uso da sua palavra, estar almejando, estar presente dele, fica difícil eu conseguir vencer as minhas adversidades. Quando o irmão estava louvando o hino, eu lembrei do hino, acho que é o 515, Se Cristo Comigo Vai. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que se Cristo está comigo, eu sei que vai vir as lutas, mas de todas o Senhor vai estar me dando vitória. Então, eu tenho que buscar cada dia mais de poder, né, entender isso, que sem Ele eu não consigo fazer nada. Então, Paulo ele vai dar vai mostrar para nós aqui, quando ele diz assim, olha, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, eu lendo esse texto, olha o privilégio que o Senhor nos dá. Se eu estou morto agora para o mundo, certo? Se eu estou em Cristo, eu já ressuscitei com Ele, né? Uma das formas que a gente pode ver assim, irmão, mas como é que eu estou morto e estou vivendo aqui? Não mais o desejo da carne vai prevalecer mais sobre a minha vida, né? Os meus membros, os meus pensamentos, tudo agora eu vou ter que usar para que o reino de Deus cresça. Então, Paulo ele diz exatamente isso aqui, olha, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Irmãos, não tem um privilégio maior do que isso aqui, saber que o Senhor é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra de todo mal, de tudo aquilo que o inimigo possa planejar ou intentar fazer contra as nossas vidas. A nossa vida está escondida, né, em Deus. Né? Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Eu estava até conversando com minha esposa recentemente, agora, nós passamos uma luta, assim, uma dificuldade com ela, uma crise, e vem uma desses pseudos profetas, né, que a gente vê muito por aí, e chegou e disse assim, foi uma pessoa que fez um trabalho para você, aquela coisa tal. Aí eu cheguei para ela e disse, minha irmã, falando com minha esposa, eu disse assim, sabe de Deus, olha, quem nos guarda é o Senhor. A Bíblia diz que nenhum mal vai chegar na nossa tenda. Praga nenhuma vai chegar na nossa tenda. Então, a minha confiança está no Senhor. Não tem esse negócio, porque aconteceu isso. Não, é o Senhor quem nos guarda. A minha vida está escondida em Deus. Então, Paulo está dizendo para nós exatamente isso aqui. Olha, eu vou buscar as coisas que são de cima, eu vou pensar nas coisas que são de cima, reino de Deus, pensar na volta do Senhor. A cada momento que a gente está vendo as coisas acontecendo, eu fico imaginando, quando Jesus tirar a igreja, como é que vai ficar? Né? Então, é para que a gente não fique desacreditado. O que o mundo está tentando fazer é exatamente isso. Achar que Jesus não volta mais, que não tem mais solução, não, mas a Bíblia me garante que ele está voltando, e por isso eu penso nas coisas que são de cima. Por isso eu penso estar na presença dele, adorando a ele, glorificando a ele. E Paulo continua dizendo aqui, olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também eu vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão
sobre a terra. É o velho homem, irmãos. Nós temos que comprimir, como assim, não é o comprimir, é você pegar a velha natureza agora e realmente se despir dela. Se eu estou agora em Cristo, se eu já ressuscitei com Ele, se eu estou agora sendo uma nova criatura, então o velho homem ele não pode surgir, ele não pode aparecer. Por isso é que Paulo diz, olha assim, olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, assim, o velho homem, a velha natureza, ela luta constantemente. Todos os dias ela está ali lutando para que ela possa ter, assim, ter o senhorio, né? Poder mandar, né? Eu vejo muitas vezes pessoas que são presas, né? Realmente são presas nos vícios. A gente vê aquelas pessoas comentando, né? Que não tem força, muitas vezes, para sair, é porque realmente está presa, né? Está escravizada. E o cristão não, ele não pode, de maneira nenhuma, viver com uma velha natureza. Então, Paulo diz assim, olha, mortificar agora os membros. Aí ele vai dizer prostituição, impureza, o apetite desordenado, o vil desejo, a, a avareza, que é a idolatria, né? Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui, irmãos, isso é um alerta para nós. A velha natureza nossa tem que estar morta. Se eu não obedecer, se eu não fizer, se eu andar dentro desses padrões aqui do velho homem, sobre mim vem a ira do Senhor. Sobre mim está a ira do Senhor. Mas Deus, ele quer de nós aqui, no versículo do 8 em diante, ele vai dizer assim, ó. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, para que seja vós para que se despis do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo está dizendo para nós, abandonem tudo isso daqui, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Se vocês ressuscitaram com Cristo, então você não é um homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ah, meu irmão, isso aqui é um privilégio muito grande que nós temos. Nós que aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, né? Como eu disse aqui na primeira vez que eu tive aqui, eu posso dizer assim que eu sou um novo convertido, né? Eu estou caminhando, eu sou recém-chegado no Evangelho, estou aprendendo a servir ao Senhor agora, né? Buscando a cada dia. A velha natureza tem hora que ela quer ressurgir, né? Tem hora que ela quer ali dar o como se diz, o brado de vitória. A gente tem que entender, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu vou buscando a cada dia mais conhecimento, entendendo a cada dia mais a palavra do Senhor. Então, quero dizer para os irmãos, nova natureza agora em Cristo Jesus. Nós somos agora, como diz a palavra do Senhor, nós somos agora a imagem e semelhança de Cristo. Então, como imagem e semelhança de Cristo, nós devemos estar a cada dia mais buscando e pensando nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. No dia que eu tive a oportunidade na igreja, eu trouxe a palavra, até disse assim, olha, o que vai ficar, o que nós estamos administrando aí, vai ficar para essa galera aí que vive dizendo aqui que o céu é aqui. Eu quero estar na presença do Senhor, adorando e glorificando a Ele. Eu quero estar diante dele, exaltando e dizendo para Ele que é santo, santo, santo. Por isso é que nós temos que suportar as adversidades que sobrevêm sobre nós. Então, Paulo ele diz assim, olha, se revistam, se renova em conhecimento, para ser a imagem daquele que o criou. Irmão, nós somos agora a imagem e semelhança de Cristo na terra. Então, onde não tem
grego, não tem judeu, não tem circunciso, não tem circuncisão, não tem bárbaro, não tem cita, servo ou livre, mas Cristo está em tudo e em todos. Né? Os gnósticos aqui, eles falavam que Jesus era, vamos dizer assim, ele denegria um pouco a imagem de Cristo, mas Paulo vai dizendo assim, olha, Jesus está em todos. Todo aquele que o confessou, todo aquele que creu nele, todo aquele que creu na sua palavra, ele vai estar se revelando a cada dia mais. Então, meus queridos, busquem, né? Passamos a buscar cada vez mais o reino de Deus, lutar pelo reino de Deus a cada dia mais. E ele vai dizendo, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui, irmãos, faz parte assim, da nova natureza, né? O novo homem, o novo ser em Cristo Jesus. Eu fico muitas vezes até imaginando, nós somos falhos, nós erramos todos os dias. Eu não vou chegar para os irmãos aqui e dizer que eu sou um super crente, não sou, tenho defeitos, mas eu procuro toda a vida estar procurando e colocando, vendo, me encaixando dentro da palavra do Senhor. Eu sempre eu me pergunto a mim mesmo, e se fosse Cristo, o que ele faria? Né? Devido à velha natureza muitas vezes querer ressurgir, a gente entende que nós temos que estar ali matando a velha natureza, né? Está matando o velho homem. Aí ele diz, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o privilégio aqui, irmãos, que Deus nos dá. Nós somos eleitos pelo Senhor, fomos separados pelo Senhor, para mostrar esse novo caráter em Cristo Jesus, certo? Ser benigno, ser humilde, ser manso, né? Mansidão. Eu acho que a Adriana me conhece bem um pouco, minha natureza, né? Tem hora que eu não sou assim tão manso, né? Mas eu acabo encaixando na palavra do Senhor. Buscaria mais. Então, ele diz assim, ó, e sobre tudo, versículo de número 14, ele vai dizer assim, o 13 vai dizendo assim, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Aqui, irmãos, a natureza aqui, a velha natureza vai dizer, não tem condição, não dá não, não pode não. Ah, se fulano pisar no meu calo, eu faço isso, isso, isso. Ei, querido, nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. A velha natureza agora tem que morrer, viu? Olha o que Paulo está dizendo lá no início. Portanto, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É ver Cristo nas nossas vidas. Nós somos agora pequenos Cristos, né? Então, olha, quer receber perdão? Perdoe. Paulo está dizendo para nós aqui, olha, suportando-vos uns aos outros. Eu não sei o que nós temos, assim, não sei o que os irmãos têm enfrentado, têm passado. Eu quero dizer uma coisa, irmão, tenha paciência, viu? Não fique bravo, não. Suporte, aguente. Como diz aqui, olha, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também, certo? Então, perdoe da mesma forma como você quer que Cristo lhe perdoe. Perdoe porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu acho que o meu tempo deva estar acabando. Se tiver, pelo amor, avisem, viu? Eu acho que deva estar acabando aqui meu tempo. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Ele diz, olha, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é de amor, né? Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Queridos, que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações, que nós possamos aqui
a cada dia mais, né? Como disse o salmista, esconder ela no coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos nesta noite, para que a gente possa meditar. Não deixem a velha natureza surgir, ressurgir. Crucifique ela a cada dia mais, né? Porque nós estaremos muito em breve subindo, cantando o hino da vitória. Muito em breve Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu creio assim. Eu creio que nós não vamos passar muito tempo aqui não, né? Por mais que alguns já tenham por tardia, mas Jesus está voltando. Então, querido, o velho homem não pode de maneira nenhuma surgir, mas que eu possa, como diz do versículo 10 diante, mas se revestir cada vez mais do novo homem, buscar a cada dia mais o conhecimento da palavra do Senhor, guardar a palavra dele no meu coração, ter uma nova natureza, como ele fala no versículo número 12, né? Aquela velha natureza, aquele velho homem, como eu era antes, como fui antes, eu não posso mais viver agora, porque agora eu estou em Cristo, e em Cristo eu sou uma nova criatura. Então, querido, guarde essa palavra, perdoe, perdoe, assim como você quer que Cristo lhe perdoe, perdoe, para que o nome dele seja glorificado. E, terminando, o vínculo da paz, o vínculo do amor possa estar em nossos corações todos os dias, suportando, né, as adversidades, sabendo que o Senhor tem maior bênção para as nossas vidas. Então, deixo aqui esta palavra para os irmãos, que os irmãos possam meditar, se instruir pela palavra, né, e ser grato a Deus por essa oportunidade. Eu sei que as lutas são grandes, mas o Senhor está nos dando vitória de todas elas, de todas. E quero aqui agradecer mais uma vez. Muito obrigado à nossa irmã Mariana, aos irmãos que nos permitiram, né, nós voltarmos. Só estou voltando, eu creio, primeiramente por Deus nos conceder e pelos irmãos terem aceitado eu estar aqui novamente. Então, muito obrigado a todos. Eu vou parar mais aqui, acho que está faltando 10 para as 11, né? Tem os irmãos que querem falar, eu sei. E que Deus possa estar, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações e entender que precisamos a cada dia mais nos colocarmos como instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos usar, né, para nós podermos levar a palavra do Senhor. Como eu disse aqui, eu entrei um pouquinho mais tarde, que eu estava assistindo a minissérie Paulo, e a gente vai ver, irmãos, como realmente nós temos que nos colocar na posição para sermos usados por Deus, né? A velha natureza realmente ela tem que morrer a cada dia mais, cada dia mais.